Então vamos dar continuidade à resolução da segunda lista. E ele diz o seguinte: um condutor cilíndrico longo de raio interno A e raio externo B e permeabilidade μ transporta uma corrente elétrica I. Então ele tem um condutor, né? Tem um raio interno A, tem um raio externo B. Ele é um condutor cilíndrico, condutor longo, né? E nele está passando uma corrente, nele passa uma corrente I, né? Ele tem uma permeabilidade μ e transporta uma corrente I. Considere a densidade de corrente. Vamos continuar a leitura, né? Considere a densidade de corrente no condutor uniforme. Então ele tem uma densidade de corrente uniforme, né? A densidade de corrente nele, ela é uniforme, ou seja, constante, né? Ela é a mesma, né? Em qualquer ponto aí. Quando ela é uniforme, lembra que significa o quê? Que a corrente simplesmente é o módulo da densidade vezes a área, né? Que a corrente atravessa. Qual é o módulo do campo magnético no interior do condutor, onde R é a distância ao eixo do cilindro? Então ele quer o campo magnético num ponto aqui, né? Aqui é o campo magnético num ponto. Vou colocar assim. Aqui é quem é esse campo magnético? Sabendo que essa distância aqui é uma distância R. Então, ele voltou a usar R aqui como distância do ponto ao eixo, né? Como eu falei, às vezes ele usa R, às vezes ele usa ρ, né? Em coordenadas cilíndricas. Então a gente vê muito nos livros também. Ok. Então, como a densidade é uniforme, de corrente uniforme, significa que J é a corrente pela área, né? Então vai ser a corrente. Quem vai ser a área? A área é uma coroa circular, né? Que no caso é π b ao quadrado, π b ao quadrado menos a ao quadrado. Ok? Bom, pela lei de Ampère, eu posso simplesmente fazer aqui uma amperiana, né, uma curva fechada. E aí eu sei o seguinte, que a integral de B dl, ou seja, a integral de linha fechada nessa amperiana, integral de linha fechada tem que ser igual a μ vezes a corrente, colocar aqui como, né, enclausurada ou cercada, enclausurada, né, que passa dentro daquele, que passa aqui dentro, né. Nessa região aqui, ela vale zero, né, então eu só vou contar com essa região aqui, ó, que é o que interessa pra gente, né. Então eu preciso saber quem é a corrente enclausurada. Essa corrente enclausurada, ela vai ser o quê? Ela é a corrente que passa nessa área aqui, ó. Como a densidade ela é uniforme, vai ser a densidade vezes a área
enclausurada, né? Só que a área enclausurada é onde passa a corrente, né? Ou seja, essa área aqui não interessa porque aqui dentro não passa corrente. Então, eu vou ter I sobre π b ao quadrado menos a ao quadrado vezes a área enclausurada, né? Eu que dei esse nome, área enclausurada. Esse nome geralmente não é usado. A gente fala corrente enclausurada. Isso aqui é a área que é atravessada pela corrente enclausurada, né? Então aqui, área atravessada pela corrente enclausurada. Corrente enclausurada pela amperiana C. Pela amperiana, né? Pela curva amperiana C. Então, qual é a área atravessada? A corrente só atravessa a área aqui, a parte de dentro não passa corrente. Então, também é uma coroa circular. Só que ela vai agora de A até R. Então, ela é π R quadrado menos A ao quadrado. Também é a área de uma coroa circular, só que vai só até R. Então, aqui eu posso cortar. E aí, como resultado, eu tenho aqui essa corrente enclausurada. Ela é a corrente total, R quadrado menos A ao quadrado, sobre B ao quadrado menos A ao quadrado. E aí eu posso agora jogar na lei de Ampère, né? Então, a gente conclui que integral... que é a integral de B dl? Então, eu preciso também calcular isso aqui, né? E aí, como existe uma simetria azimutal, aqui vai ter só o campo tangencial, né? Opa, o B aqui está aparecendo como se tivesse... O B não vai estar assim, né? Como a corrente está indo assim, o campo vai estar, na verdade, o campo ele vai estar, na verdade, aqui assim, né? Tá? Porque eu vou... Na verdade, o campo está aqui assim, né? Ok? Ok, então o que eu vou ter no final das contas é que esse campo é B, né? E a integral aqui, né, faz B dl, fica integral de dl na amperiana C, então vai dar 2πr, né? Só que isso daqui, pela lei de Ampère, isso vai ser igual a μ vezes a corrente, né? Então, eu vou ter que o B vai ser igual a μ sobre 2πr vezes a corrente enclausurada, que é I R quadrado menos A ao quadrado sobre B ao quadrado menos A ao quadrado. Se eu comparar, ó, então, essa aqui, né? μ I sobre 2πr vezes R quadrado menos A ao quadrado sobre B ao quadrado menos A ao quadrado. Ok? Seguindo, a gente tem que essa outra é exatamente a mesma coisa, né? O que muda aí? O que muda só é que ele quer um R específico, ó. Ele quer que o R seja esse daqui. Então não vai mudar nada, você faz a mesma solução, faz todo o cálculo, e no final você substitui o B, né? Porque você não vai ficar... Essa expressão aqui é maior, você vai ter que ficar fazendo mais conta. Quando tiver a expressão já final, você vai e substitui esse valor de R, né? Então, é só agora... Então a gente chega nesse resultado. E agora é só substituir esse valor de R, né? É isso aqui, só que o R, né, para
R igual a mais B sobre 2, o que vai dar? O B vai ser igual a Mi sobre 2π vezes A mais B sobre 2. E além disso eu tenho aqui o que? Eu vou ter aqui A mais B, aqui vai ficar ao quadrado, né? Sobre ao quadrado 4, menos A ao quadrado, sobre, vou colocar esse I aqui logo, e aqui sobre B ao quadrado menos A ao quadrado. E aí no final, a gente tem que o B, então, igual a Mi I sobre π vezes esse 4 aqui, eu posso colocar para cá, e aí eu vou ter A mais B ao quadrado menos 4A ao quadrado sobre A mais B vezes B ao quadrado menos A ao quadrado, né? Então, simples, só substituir. E aí a gente vai ter o quê? Mi sobre 4π, A mais B ao quadrado menos 4A ao quadrado sobre A mais B ao quadrado vezes B menos A. Exatamente isso daqui. Ok? E a próxima questão que a gente vai fazer agora é a questão 45. Vou deixar esse de circuito, né, por último. Inclusive a maioria, né? O que mais cai é circuito. Vou deixar todas por último. Então vamos fazendo na sequência, né? Com as coisas que a gente viu até agora. A gente já falou de circuito, mas a gente vai deixar circuito por último, ok? Então a 45, vamos fazer a leitura, depois a gente resolve, né? Então diz o seguinte aqui: a figura abaixo ilustra o circuito que se encontra no plano horizontal, onde uma barra perfeitamente condutora de massa M, então essa barra tem massa M, né? Ela é condutora, né? Que é um circuito, se eu fechar a chave, né? Vai conduzir. E aí diz o seguinte: está sobre trilhos perfeitamente condutores separados por uma distância D, né? Então a distância entre esses dois trilhos aqui é D. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a barra e o trilho são, respectivamente, né, μe e μc. Perpendicularmente ao circuito há um campo magnético uniforme, né? Aqui ele está entrando, né? Está entrando na tela aqui. O circuito possui uma bateria perfeita de DDP constante V. Então tem uma bateria aqui, ou seja, o V é constante, e uma bobina de indutância L, né? Então aqui um indutorzinho. Ok? Então vamos resolver aí essa questão. Cadê? Tá aqui, excluir. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: quando essa chave, no momento que essa chave, no instante que ela fecha, eu passo a ter um circuito, né? Então, no instante em que a chave fecha, né? Digamos, num tempo zero, como ele coloca aqui, em t igual a zero, o que vai acontecer é que eu passo a ter isso aqui, ó. Isso aqui, desculpa, aqui é um indutor. E pronto, só isso, né? Então, nesse caso, toda a tensão vai ser colocada em cima do indutor, né?
Então simplesmente é isso, o indutor ele vai receber toda a tensão que vem da bateria, porque não tem nenhum outro elemento, ok? Só que a gente sabe que a tensão no indutor ela é L DI dt, né? Então aqui vai circular uma corrente e L DI dt é a tensão em cima do indutor. Então daqui a gente vai concluir o seguinte, ó, o que a gente conclui aqui? Que DI dt é igual a L V, ele está multiplicando, passa dividindo, né? É V sobre L. E aí, além disso, a gente conclui que DI é igual a V sobre L dt. Aí eu posso integrar isso, né? DI indo de 0 até I de t é igual a VL integral dt de 0 até t. Então daqui a gente tira que a corrente ela vai ser igual ao que? VLT. Então a gente tem aí a expressão da corrente, né? Quando começar a passar corrente, o que vai acontecer? Aí eu vou ter uma corrente aqui circulando, né? Aliás, a bateria está ao contrário, né? Então a bateria está assim. Então a corrente vai, como é o fluxo de cargas positivas, ela vai estar assim. Então a corrente vai estar passando aqui, ó. No momento que a corrente passar aqui, eu vou ter aqui um condutor num campo. Uma corrente num campo, ela sofre uma força, né? A força magnética sobre a barra sobre um elemento de corrente, colocar de maneira geral. IDL a gente viu, né, que essa força magnética no elemento ela é IDL vetorial B, um elemento de corrente num campo B. Então nós vimos isso aqui, né? A gente deduziu essa fórmula aí. Agora, no caso da barra, é só eu somar todas as contribuições, né? No caso da barra, eu vou ter que essa força magnética, quem é? Ela vai ser a corrente. Aí eu vou integrar, né? Quando eu integrar isso aqui em toda a barra, vai dar o quê? O tamanho da barra e a direção da barra, ou seja, vai dar esse vetor aqui. Então eu crio um vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor D. Então ele vai ser aí o vetor D vetorial B. Então o módulo da força magnética, quem vai ser o módulo? Vai ser a corrente vezes a distância D, né? Vezes, nesse aqui não é a derivada, tá? É a distância D. Eu vou deixando D aqui, não é derivada, tá? É a distância dos trilhos. Vezes B, ok? Vezes quem? O seno do ângulo entre a barra e o campo B, que no caso é 90 graus, né? A barra está
a barra está em cima da tela e o campo é perpendicular, logo são perpendiculares. E aí eu tenho que o quê? Isso aqui é igual a I, D e dB. Ok? Só que por outro lado nós vimos que a corrente é V sobre LT. Então aqui vai ser V sobre LT. V sobre L. T, B. Então a gente chega nessa expressão aí. Agora, o que ele perguntou na questão, né? Ele diz o seguinte, ó, a aceleração da gravidade é G e assume o campo gerado pela corrente é desprezível em relação ao campo externo. A alternativa correta. O que ele está pedindo? Ele quer a alternativa correta, né? Então, o primeiro afirmativo, a barra se move somente após um instante t. Então, quando é que a barra passa a se mover? Inicialmente a barra não se move porque ela precisa vencer o atrito estático. A barra move-se apenas depois do instante T asterisco em que ela vence o atrito estático, né? Apenas depois em que a força magnética, né? Então a força magnética que está atuando na barra, né? Ela vai atuar onde? A força magnética, vamos ver, ó, se eu for aí do D, eu fiz D, força magnética, né? É igual a I, D, vetorial B. Então a força magnética está para onde? Vai com seus dedos aí, você vai do I, faz ele ir do I para, bota ele primeiro na direção da corrente, depois você faz ele entrando na página, que é o que está acontecendo, ó, né? Então ele está indo para cima, bota sua mão, seus dedos todos com a sua palma da mão, né? Apontando para cima e depois entrando na página, porque está entrando na página. O seu polegar vai estar apontando para cá. Então, mas para ele começar, ele não vai se mover porque tem na direção contrária a força de atrito. Ele só vai se movimentar depois que a força, no momento que a força vai aumentando com o tempo, né? A força ela depende do tempo, ela começa como 0 e vai aumentando. Ele só vai se mover quando a força magnética igualar a força de atrito estático. E a força de atrito estático, ela vai ser o quê? O coeficiente de atrito estático vezes a normal sobre a barra. Só que a normal sobre a barra é o quê? É igual ao peso da barra. Então é mg. Então eu vou ter que VL, o tempo em que a barra começa a se movimentar, é igual a μe mg. Então o instante em que ela começa a se movimentar é μe mg L, se ele passa para o outro lado multiplicando, dividido por VDB, né? E aí se eu for olhar aqui, ó, a barra se move somente após o instante μe mgl sobre BVD. Então tá certo. Vamos analisar a B. Pode ter duas certas e estaria nula, né? A barra se move imediatamente após
a chave ser fechada, não. Ela só vai se mover depois que a força magnética começa como sendo zero, né? Ela varia linearmente com o tempo. Então ela só se move quando a força magnética supera o atrito estático. A barra se move imediatamente somente se... Não, ela nunca se move imediatamente. A barra se move imediatamente somente se... Não. A barra se move somente após um instante, e aí ele dá μc. Não. Ele tem que ver se o atrito é estático. Então, aqui está correta a alternativa A. Vamos para outra. Na outra é exatamente a mesma questão, só que agora ele quer... ele dá outras alternativas, né? Então, vamos ler as alternativas. Ele diz que é nula até um instante de tempo e não nula após, né? E agora ele está falando da aceleração da gravidade. Resumo aqui. Sim, agora ele fala com relação à aceleração da barra, né? Então nessa daqui ele só fala ele quer a alternativa correta. Só que agora ele quer, o que muda é só isso aqui, que ele quer a alternativa correta com relação à aceleração da barra. Então não tem como resolver se não tem uma aceleração da barra, ok? Então bom, para t menor do que ou igual ao t asterisco, a barra ela está em repouso, logo não tem aceleração. A aceleração é igual a zero, ok? Agora depois que depois desse tempo aqui, a força magnética ela supera, né? Nesse tempo aqui, quando é igual, ela iguala. Quando num tempo superior, né, para t maior do que t asterisco, o que vai acontecer? Temos que a força magnética, ela vai ser, o módulo da força magnética vai ser maior do que a força de atrito estático. Então, nesse caso, ela começa a acelerar, né? Então, nessa situação, eu vou ter que a força resultante, ou seja, a massa vezes a aceleração, vai ser igual à força magnética, que vai ser maior, menos a força de atrito. Só que nesse caso, né, quem é a força magnética? A gente já viu, é BVD sobre LT, né? É aquilo que a gente obteve anteriormente. Só que a força de atrito agora não é mais μe, é μc, porque agora vai ter em movimento. Então é o coeficiente de atrito cinético, né? Não é mais o coeficiente de atrito estático. Ou coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né? Então o A é só passar o M dividindo, né? Então eu vou ter BVD sobre MLT menos μcg, ok? Então vamos ver as alternativas. É nula antes do instante, que é o tempo t, né, que a gente calculou aquela hora lá. Lembrando que o t asterisco a gente calculou ainda agorinha é igual a μe mgl sobre bvd. Ok, então o que está certo é nula antes desse instante e não nula após, né? Após isso ela não é mais nula, ok? Então está correto. Vamos ver porque as outras não estão corretas. É sempre nula. Não existe situação em que ela é sempre nula. É sempre nula. Não é sempre nula. Em módulo é igual a não.
ela é igual a isso aqui, né? Certo? E isso é quando o tempo é maior do que aquilo lá, né? Senão ela é zero. No tempo menor ela é zero, no tempo maior ela é isso aqui. Não é nenhuma dos dois casos o módulo do A é isso aqui. Cresce linearmente com o tempo. A E diz que ela cresce linearmente com o tempo, né? Mas se eu fizer o gráfico de A de T com T, o que eu vou ter? Até o tempo que é T asterisco aqui, que a gente chamou, né? Que é isso daqui. Até esse tempo, ela é zero. E aí, a partir daqui, ela começa a crescer. De forma linear, né? Então, ela cresce linearmente com o tempo? Não. Esse gráfico não é um gráfico linear, né? Certo? Até aqui ele é zero e depois ele começa a crescer linearmente. Então, não está correto. Vamos para a próxima questão. Vamos fazer agora a questão 47, né? Então, a questão 47, o que ela afirma? Questão 47, ela diz o seguinte, vamos fazer a leitura, né? Duas espiras de fio com eixo comum e paralelas, raio A e B, são separadas por uma distância D. Encontre a indução mútua entre as duas espiras no caso de A ser muito menor do que B e D e Dzão igual a 2B. Então, vamos lá. Então, qual é o campo que o B produz? Então, eu tenho aqui um campo B que é produzido pela espira de baixo, né? Então, a espira de baixo produz um campo na espira de cima, né? Então, eu vou chamar isso aqui de espira 1 e esse aqui eu vou chamar de espira 2. Então, o B é o campo que a espira 1 produz na espira 2. E antes de saber, antes de poder fazer qualquer cálculo aqui, eu tenho que saber quem é esse B, né? Então o que a gente quer fazer é, primeira coisa, qual é o campo magnético produzido por uma espira que passa uma corrente, né? Então a gente já fez esse problema, né? O que eu tenho? Eu tenho aqui numa certa posição. A gente sabe que por questão de simetria, né, esses campos aqui, as componentes se anulam, então ele só tem componente Z. Se eu pegar duas diametralmente opostas, as contribuições no plano da espira se anulam. Então, consecutivamente, né, como consequência de ser consequentemente, o B só depende de Z. Ok. A gente sabe que se eu pegar um ponto aqui em cima, né, se eu tenho uma corrente I aqui a gente tem que pegar o DL aqui, né, na direção da corrente. Então a gente pega esse DL aqui, sempre na direção da corrente, né, um deslocamento infinitesimal, aqui na direção da corrente. E ele depende aqui desse B, depende desse ângulo, que tem um ângulo de φ aqui, né? E aí quem é esse arco aqui? Esse arco é o raio vezes o ângulo central. E ele está nessa direção aqui, que é a direção azimutal, né? A direção φ.
Aqui para fora eu vou ter a direção ρ, né? Coordenadas cilíndricas. Aqui para cima o versor z. E aí a gente tem a lei de Biot-Savart, né? E a lei de Biot-Savart eu posso escrever, ela diz como é que qual é o campo, como é que uma fonte, né, uma corrente produz um campo magnético. Então ela diz que o B é μ0i sobre 4π. Então isso vai ser integral de dl. Aí aqui tem R menos R', né? Que eu posso chamar só de vetor distância, né? Sobre o vetor distância ao cubo. Né? Ou seja, quem é o vetor distância? É aquele que vai da fonte até o ponto de observação. Eu vou chamar aqui, né? Essa distância aqui é z. Então, a gente tem que o vetor R vai ser quem? O vetor R, ele vai ser a soma desse vetor aqui. Né? Vou fazer o desenho do triângulo. Então, tem um triângulo assim, ó. Esse ponto de fonte, tem o ponto de fonte aqui, né? Tem o centro aqui e tem esse ponto de observação. Vou dar um nome para eles aqui. Aqui eu vou chamar de centro. Né? Então, na verdade, isso aqui, ó. Eu vou ter aqui, aquele centro vai estar aqui, né? Aqui é o ponto de fonte. E aqui em cima vai ser o ponto de observação lá. Então aqui é o meu Rzão, né? Aqui a gente sabe que é Z, essa altura aqui, né? E o vetor, então vai ter um vetor aqui. E eu vou ter um vetor aqui, ó. Né? Então eu posso dizer quem é o R? O R simplesmente é Z menos B ρ. Ele está na direção contrária ao ρ. Então daqui eu posso concluir que dl, aqui desculpa, é vetorial. Vetorial R vai ser igual a quem? B dφ vetorial Z chapéu menos B ρ. Então eu vou ter aqui BZ dφ. Quem é o φ vetorial Z? Aqui fica φ vetorial Z, né? E o outro menos B ao quadrado dφ e φ vetorial ρ. Bom, obviamente que se eu faço Z vetorial ρ, isso é igual a φ. E aí, se eu seguir a ordem cíclica, dá positivo, e se eu fizer o contrário, dá negativo, né? Então tem que ser Z ρ φ, Z ρ φ. Então, depois de φ, nessa sequência, Z ρ φ, tem que Z ρ φ, Z, depois do φ vem o Z, né? Então aqui está com o sinal trocado, então eu tenho que trocar o sinal aqui. Então dl vetorial R vai ser menos BZ dφ. E aí eu tenho que φ, aliás, está na sequência certa, né? φz. Então não tem menos não, tá certo, φz. Depois do φ tem que vir o z. Então ele é exatamente ρ. Menos, o outro é φ-ρ, agora sim. Tinha que ser, depois do φ tem que ser o z. Ele está fazendo o contrário, ele está fazendo φ-ρ. Então dá menos z. Então dá b ao quadrado dφ menos z. Com menos daqui, dá mais z. Então eu posso escrever que o B ele vai ser μ0i sobre 4π integral
né? De quê? De BZ de Φ mais sobre o que? Aqui R quadrado. Quem é o R? Daqui eu tiro o R, né? O R, ele vai ser simplesmente Z ao quadrado mais B ao quadrado elevado a meio. Então, eu vou pegar e vou elevar ao cubo. Então, vai ficar Z ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Mais, né? Aí o outro é B ao quadrado de Φ Z chapéu. E aí, obviamente, que eu posso tirar, né, colocar Z chapéu aqui. Posso tirar o Rho. Ok. Esse termo aqui, ele não precisa fazer integral. Se você fizer, você vai ver que ela vai dar zero. Por quê? Porque o B, ele só tem inversor. O B, ele só tem componente Z. Então a gente já sabe de antemão, você pode fazer esse cálculo aí, mas ele é inútil, tá? Essa componente, quando você fizer o cálculo, vai dar zero, porque o B só tem componente Z. Então quer dizer que a componente que interessa pra gente, que é o módulo de B, então vai ser μ0i sobre 4π. Posso tirar o B ao quadrado aqui para fora. Isso aqui posso tirar para fora porque a única variável aqui é φ, que é a variável de integração. Então vai ficar Z ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 3 sobre 2. E vai ficar a integral de dφ, né, numa volta completa, que é igual a 2π. Então aqui vai ficar 4π sobre Z ao quadrado mais B ao quadrado a 3 sobre 2. Então o campo magnético em Z vai ser igual a μ0i B ao quadrado (2π). Aliás, posso simplificar já, né? 4π com 2π, então 2 aqui. Então dá 2z ao quadrado mais b ao quadrado. Essa fórmula aqui é a fórmula do campo magnético produzido por uma espira na posição D, na posição Z, né? Agora a gente quer na posição D. Na posição D é só trocar aqui por D, né? Ok? E no caso, ele fala na questão que esse D aqui, ó, ele vale 2B. Então, o campo ali é só colocar o Z igual a 2B, que eu tenho aquele campo. Ok? Só que ele diz que o A, ele é muito menor do que B. Isso significa que a variação, posso dizer que B é praticamente ele é praticamente uniforme, né? Na espira menor, na espira de raio A. Então, como a variação dele é pequena, né? Ele tem uma variação pequena, porque o A é muito menor do que B. Então é como se fosse praticamente uniforme. Então daí a gente conclui o quê? Que a gente conclui que o fluxo, como
A é muito menor do que B, B é praticamente uniforme na espira A, na espira de raio A. Então, o fluxo nessa espira é... Então, qual é o fluxo na espira? O fluxo vai ser igual ao campo magnético, só que é o campo magnético produzido pela outra espira, né? Então, o fluxo magnético produzido na espira de cima, pela espira de baixo, por isso que era bom colocar os índices, né? Porque o que é a indutância mútua? É a derivada, né, do fluxo produzido pela outra espira, né, pela corrente da espira, né? Só que também não vai fazer diferença, né? Porque isso, né? É a derivada do fluxo numa espira com relação à corrente na outra espira. Desculpa, né? Fluxo numa espira pela corrente na outra espira. Então, bom, mas não vai ter confusão, né? Porque ele só tem corrente lá na outra espira. Então, eu vou ter que o BZ, aqui a posição, quem é o Z lá? É 2B, né? Então vai ser 2B. Como ele é uniforme, o fluxo é simplesmente multiplicar o campo pela área, né? Que no caso, quem é a área? É π a ao quadrado. Então vai ser igual a... Lembra que quando é uniforme aí, né? Basta multiplicar, não precisa fazer integral, né? Porque se eu integrar, o B vai ser da integral e vou integrar só o ds, que é igual à própria área, né? Então não precisa, o fluxo é integral de superfície do campo magnético, mas como é uniforme, basta pegar o campo e multiplicar pela área. Então vai ficar μ0 i b ao quadrado sobre 2, o z é 2b ao quadrado, que vai dar o quê? 4b ao quadrado mais b ao quadrado a 3 sobre 2 vezes a área, que é πa ao quadrado. O que ele está querendo na questão mesmo? É o fluxo, desculpa, não é o fluxo, ele quer a indutância mútua, né? Nós vimos que quem é a indutância mútua? Indutância mútua. Eu tenho que pegar o fluxo numa e dividir pela corrente na outra, né? Então a indutância mútua é a derivada do fluxo na de cima com relação à corrente na de baixo, na outra espira. A corrente, só que ele usou uma letra diferente, né? Para usar a mesma nomenclatura que ele está usando ali, ele usou I no material, né? Então eu vou trocar todas aqui por I, como ele colocou lá, ó. Ele não chamou de Izão, ele chamou de Izinho. Então vamos colocar como ele chamou lá. Só uma questão de nome, né? Seizinho, seisão. A gente chamou de Izão e ele chamou de Izinho. Então, derivando, isso aqui eu tenho essa constante multiplicando I, né? Isso aqui tudo está multiplicando I. É uma constante que multiplica I. Se eu derivo em relação a I, vai dar essa constante, que é μ0 π ao quadrado b ao quadrado
sobre 2, aqui é 5 elevado a 3 sobre 2, e b elevado a 3 sobre 2 é b ao cubo, né? Eu poderia simplificar mais aí, só que ele não simplificou no item, né? Então, é exatamente isso daqui. O que vai mudar na outra? A outra é idêntica, é a mesma questão, né? A única coisa que mudou na outra é que ele vai usar agora o d igual a 3a. Então aqui é 3a, não, desculpa, 3b. Então significa que só vai mudar, ó, daqui para frente. O resto é tudo igual. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, o fluxo, né? Lembra que o correto é dizer que o fluxo quem é? O fluxo é a integral de superfície na superfície lá, né? Do campo magnético. Mas como ele é uniforme, é BS, tá? Como ele é uniforme, isso aqui quando é campo uniforme, né? Então a gente explicou bem isso também lá na teoria, né? Ok, então nesse caso, a única coisa que muda é que aqui como vai ser 3, né, ao quadrado, que vai ser 3, ó, 3 ao quadrado é 9. E aí aqui 9 mais 1, 10, tá? Então, basicamente é só isso que mudou. E aí a alternativa é μ0, né, π ao quadrado, b ao quadrado sobre 2, 10 a 3 sobre 2, vezes b ao cubo. E o vídeo já ficou muito longo, no próximo vídeo a gente continua. E é isso aí.